Shalom Lechulam, olá para todos, Bruhim Habaim, sejam bem-vindos a mais um mini vídeo, uma aula de hebraico. Nessa aula vamos ver algumas regrinhas das preposições inseparáveis. A primeira regra é a forma comum, como vocês já conhecem, que é o Lamed mais Shivá, Kaf mais Shivá e o Bet mais Shivá, ou seja, Be, que significa em, por ou com, que significa conforme ou como, e o Lamed, que é o nosso Le, que significa para ou a. As demais regras, vocês irão perceber que o que irá mudar são apenas as vogais dessas preposições. Perceba que aqui nós temos le, que, be. Aqui nós temos li, ki e bi, la, ka e ba. Então, nós iremos aprender quando aplicarmos cada uma dessas regrinhas. Acredito que esse vídeo será útil para você, irá esclarecer melhor essas regrinhas, essas preposições. Então, vamos lá. Aqui nós temos o substantivo ruach. Ruach significa um espírito ou espírito. Como não está definido, a palavra não está definida, ela não está com o artigo definido. Se tivesse definido, seria o espírito. Sem o artigo, um espírito. Ou espírito. O que é espírito? Então, se eu quero dizer em, por ou com um espírito, nós iremos usar a preposição be, que é o bet mais shivá, beruach. Beruach significa em, por ou com um espírito. Se eu quero dizer como ou conforme um espírito, nós iremos usar que ruach. Que ruach, como ou conforme um espírito. Se eu quero dizer para um espírito, nós iremos usar le ruach. Le ruach, para um espírito, tá? De igual forma, aqui, Shem significa nome, ou um nome qualquer, não sei qual é o nome, não está definido o nome. Se eu quero dizer em um nome, nós iremos usar Beshem. Beshem, em um nome. Kashem, ou Keshem. Keshem, como ou conforme um nome. Né? Se eu quero dizer para um nome, nós iremos usar Leshem. Leshem, para um nome, ou a um nome, para um nome, certo? Agora percebam, diante de palavras que se iniciem com o shivá, a vogal da preposição não poderá ser o shivá, isso vai mudar. Por quê? A gramática ela não aceita dois shivás consecutivos no início da palavra, não aceita. Então, não pode ser usado essa forma comum, essa forma básica da preposição. Então, nós iremos usar bi devarim. Devarim, umas palavras ou palavras, tá? Se eu quero dizer em umas palavras, eu vou usar o bi. Bi devarim, em umas palavras. Se eu quero dizer como ou conforme umas palavras, eu vou usar ki devarim, como ou conforme umas palavras. Se eu quero dizer para umas palavras, eu vou usar li devarim, para umas palavras. Então, isso você pode usar com outras palavras que se iniciem com o shivá, tá? Lembrando que iniciou com shivá, a vogal da preposição será o hirik, certo? Agora, diante de palavras tônicas, tá? Que se iniciam com a sílaba tônica, no caso aqui, meler,
um rei. Melech, um rei. Se eu quero dizer em um rei, por um rei, conforme um rei, a preposição virá com um kametz, tá bom? A vogal da preposição será um kamatz. Bamelech, em, por ou com um rei. Bamelech. Se a sílaba é tônica, a vogal será um kamatz. Se eu quero dizer conforme ou como um rei, você vai usar kamelech, kamelech, como ou conforme um rei. Se eu quero dizer para um rei, então nós iremos usar lamelech, lamelech, para um rei. Perceba, não é difícil. Na palavra maim, você irá fazer de igual modo, né? Bamaim, kamaim, lamaim, para umas águas, conforme umas águas, e assim sucessivamente, ok? Agora, diante de palavras que se iniciem com shivá composto de patá, shivá composto de kametz, shivá composto de segol, a preposição irá tomar a vogal do shivá. Então, não tem dificuldades. É simples essa regrinha, tá bom? Veja bem aqui na palavra Adamar. Adamar significa terra, solo, barro. Então, Adamar. Qual a vogal? Qual a preposição que eu irei usar? Se o shivá está composto de patá, então eu irei usar a preposição com o patá. Vai ficar Badamar, né? Em, por ou com. Com barros, né? O solo, com um solo, em um solo, certo? Se eu quero dizer conforme ou como um solo, uma terra, você vai usar kadamá. Veja, a mesma vogal que está no shivá composto de patá. É o mesmo patá. Para um solo, para um barro, ladamá. Com o patá, ladamá. Perceba que esse patá vai fazer toda a diferença um pouco mais à frente. Observe, ladamá, certo? Aqui na palavra roli, que é uma doença, tá? No caso, eu quero dizer em uma doença, nós iremos usar o quê? A vogal do shivá é o quê? É um kamatz. Lembrando que aqui sempre vai ser um o, tá? Shivá composto de kamatz é um o, ou seja, hatef kamatz é um o. A preposição irá tomar a vogal do shivá. Então, vai ficar, não é ba-roli, e sim bo-roli. Lembra da regra que se eu tenho um hatef kamatz, que é um o brevíssimo, se antes dele eu tenho um kamatz, esse kamatz também terá som de o. Então, os dois terão som de o. Não leiam, por favor, não leiam barroli, e sim borroli. Borroli em uma doença, tá? Corroli, conforme uma doença. Loholi, para uma doença, certo? Perceba, não é difícil, não é difícil. Acredito que vocês já entenderam perfeitamente, né? Aqui na palavra enosh, perceba que nós temos um segor, então você irá usar enosh, em um homem, em uma humanidade, que enosh, tá? Que enosh, le enosh, tá? Para um homem, para uma humanidade. É fácil, né? Então, eu acredito que vocês já entenderam isso. Agora, diante de palavras que estão definidas, certo? Como aqui na palavra maim, que é águas. Se eu quero dizer as águas, né? Nós iremos colocar o artigo definido, hamaim. Lembrando que, diante de
palavras não guturais, tá? De consoantes não guturais, o artigo virá com um tatá e um dagueste na próxima consoante. Lembrem-se disso, tá? Não foi possível colocar o dagueste aqui, mas vocês hão de ouvir que aprenderam assim. Ou seja, patá mais dagueste. Então, aqui tenho um dagueste e um patá. Perceba que é patá mais dagueste. As águas. Porém, se eu quero colocar a preposição aqui, tá? Se eu quero dizer nas águas, por exemplo, nas águas, vamos usar aqui em, por ou com, né? Com as águas, você vai tirar o artigo, ele vai desaparecer. A preposição virá com a vogal do artigo, certo? Então, aqui você vai usar a preposição com o tatá, certo? Tatá. E o dagueste na próxima consoante, certo? Vai utilizar a preposição com a vogal do artigo e o dagueste na próxima consoante. Então, aqui será bamaim, certo? Se era apenas umas águas, você usaria o quê? Bamaim ou bamaim, em umas águas, tá? Porque aqui a sílaba é tônica, diante de palavras tônicas, lembram? Tônicas, como aqui em meler, um rei, né? Você usou o quê? O kamatz, né? Bameler, em um rei. Agora, maim, águas, tem um patá, nós vamos usar o quê para dizer em umas águas? Bamaim, em umas águas. Bamaim. E se eu quero dizer nas águas ou para as águas? Digamos que para as águas. Qual é a preposição que você vai usar para as águas? Você irá usar o... Cadê o lamed? O lamed está escondidinho aqui. Está bem escondidinho aqui. Bora, meu filho, saia. Aqui, ó. Sumiu. Aqui. Lamain. Então, se o artigo tinha um tatá, definindo as águas, então a preposição irá tomar o que? A vogal do artigo, que é um patá. Lembrando que tem que ter o dagueste na próxima consoante. Então, lamain, tá bom? Lamain. Nas águas ou para as águas. Aqui eu estou definindo as águas. Então, quando vocês virem uma preposição com o artigo diferente do que seria, vocês já sabem que ali nós tínhamos um artigo e a palavra está definida. Então, é lamain, para as águas ou nas águas. Como também na palavra meler, se eu quero dizer, aqui é um rei, se eu colocar o artigo vai ficar o quê? Hameler, o rei. E se eu quero dizer para o rei, você irá usar o lameler, tá? Lameler, para o rei. Com o patá, porque se eu colocar com o kamatz será simplesmente para um rei, um rei qualquer. Mas se eu colocar a preposição com o patá, vocês irão lembrar que aqui tinha um artigo, está definido, lameler, para o rei, certo? Para o rei. Eu espero que vocês tenham compreendido essa mini aula. Tentei ser sucinta, ser o mais esclarecedora possível. Espero que realmente vocês tenham captado essa mensagem. Se não entenderam, me peçam para explicar novamente. Nós iremos dar alguns outros exemplos para que assim vocês peguem melhor, tá bom? Shalom, ulehitraot.